Boa noite, companheiros. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer em nossos corações, neste momento em que nos reunimos nesta casa que nos acolhe tão bem, nesta casa que temos tantos amigos, companheiros queridos, que nos fortalecem nessa caminhada, nesse processo de estarmos juntos na presente existência e que colaboram efetivamente para que possamos prosseguir de forma mais segura, muito mais tranquila. Nesta noite, nós nos colocamos à disposição para trazer a reflexão sobre o tema que vai falar da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, e particularmente fazendo aquele recorte do bem-aventurados os aflitos. Quando nós falamos sobre o Cristo, sobre a passagem dele aqui na Terra, o Sermão da Montanha talvez seja uma das mais belas passagens, um dos mais belos momentos de diálogo de Jesus com o povo, com as criaturas que estavam sempre à sua busca, que estavam sempre no seu entorno. Neste momento do Sermão da Montanha, o Cristo, então, ele faz uma preleção e traz na sua fala uma série de, de convites, né? Através do que nós conhecemos como sendo as bem-aventuranças. E nessa sua fala, ele vai falar sobre os pobres de espíritos, os mansos e pacíficos, os aflitos, os que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos, os que têm puro coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. E na nossa fala de hoje, faremos esse recorte dos bem-aventurados os aflitos. Para a gente falar a esse respeito, nós vamos buscar entender, então, o que que vem a ser bem-aventurança. A bem-aventurança é considerado pelos estudiosos como um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para certos tipos de pessoas. Quais são os tipos de pessoas? Aquelas que nós acabamos de falar no slide anterior, né? Todas aquelas pessoas que se enquadravam na fala do Cristo, como os pobres de espíritos, os mansos e pacíficos, os aflitos, né? Os misericordiosos e assim sucessivamente. Então, é um conjunto de bênçãos que Deus declarou para esse grupo de pessoas. E com essas bênçãos, Jesus inverteu muito dos valores que era comum à sua época, dando honra aos pobres, dando honra aos que choram, aos humildes e aos perseguidos. Nessa época, os pobres, os que choram, os humildes, os que são perseguidos eram consideradas criaturas inferiores, eram menosprezadas, mas Cristo, neste momento, dá honra a essas criaturas. E as bem-aventuranças mostram as atitudes que agradam a Deus e que trazem bênção. Então, na fala do Cristo, ele vai trazer um pouco disto, né? Vai falar daquilo que agrada a Deus, ou seja, atitudes que agradam a Deus, que agradam a Deus e que trazem bênção. E para isso, ele então coloca nesta condição esse conjunto, esse grupo de pessoas. E aí, bem-aventurado, segundo o livro Teologia Espírita, do nosso companheiro Lamartine Palhano Júnior, é o homem feliz, é aquele que vive em felicidade, na plenitude espiritual, mesmo que esteja encarnado. Então, aquele homem que é feliz, que vive em felicidade, que vive na plenitude espiritual, este homem é bem-aventurado. Então, quando Cristo fala bem-aventurados os aflitos, ele vai falar
que estas criaturas são pessoas que estão passando, estão trilhando um caminho que vai levar à felicidade, porque será bem-aventurado. Aquelas pessoas que aqui na Terra encontram-se nestas condições são pessoas que serão bem-aventurados no reino de Deus. Então, bem-aventurado é esse conjunto de pessoas, é um estado de espírito, mas não necessariamente que esteja em lugares celestiais. Então, ele pode ser bem-aventurado também aqui no planeta Terra. Ele pode ser feliz, ele pode vivenciar a felicidade aqui no planeta. No entanto, nós sabemos que, pela condição nossa, aqui no planeta, nossa condição evolutiva, na busca incessante pelo nosso progresso, mas que esse caminhar é um caminhar lento, é um caminhar gradativo, nós vivenciamos estes momentos de bem-aventurados e que estes momentos nem sempre eles se prolongam por muito tempo, porque também nós passamos por altos e baixos, né? E a aflição? O que que vem a ser aflição? O que que significa aflição? Já que nós falamos do bem-aventurado, a aflição, segundo o dicionário, é uma agonia, é uma tribulação, é uma angústia, é sofrimento, é tristeza, é mágoa, é dor, é pesar, é preocupação, desassossego. Então, por alguma causa ou por alguma coisa que afeta a nossa vida direta ou indiretamente, nós nos colocamos nessa condição de aflitos, né? Nós passamos por essa agonia, nós passamos por essas dificuldades. Então, é a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa se encontra errada, ou de alguma forma traumática, alguma coisa traumática possa acontecer. Então, a aflição é esse estado em que a pessoa se encontra por algo, né, com qual ela tá, na qual ela está passando. A aflição, ainda, né, ela é esse momento da nossa vida que é, a gente pode prolongar ou nós podemos passar por ele mais rapidamente, e isso também tem a ver com as decisões que a gente toma. Então, quando Jesus declarou bem-aventurados, ele não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem passar por essa aflição ou por essas aflições sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar os outros ou as situações pelos seus males. São aquelas pessoas que sabem passar por estes momentos de maneira a reconhecer que são momentos pelos quais nós passamos, mas e que isso tem algum motivo, que a gente entende este motivo, mas que nós estamos neste presente momento onde nós passamos por essas aflições, empenhando todos os esforços para superá-las, para superar essas aflições. Não é passar pelas aflições com sofrimento, não é passar pelas aflições dizendo eu preciso sofrer porque eu estou no momento de depuração, porque eu tenho que sofrer para eu melhorar. Eu tenho que entender que o sofrimento, que aquelas aflições pelas quais eu estou passando, são momentos que têm uma consequência, é uma consequência de algo que nós, de certa forma, vivenciamos no passado e que, para superar esses momentos, então eu não vou ficar reclamando, porque é consequência do meu passado. No entanto, vou empenhar todos os esforços para superar essas dificuldades, esses momentos difíceis pelo qual estamos passando nesse dado momento. Muito bem. E como é que a gente pode entender o que a gente chama de justiça das aflições? Para eu entender sobre justiça das aflições, eu tenho que entender tem que entender essa figura chamada, que nós aqui chamamos de Deus. Que é Deus? Então, essa pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, e é a primeira questão,
vai dizer, vão nos dizer os espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, eu vou entender, preciso entender que Deus é a inteligência suprema, que é causa primária de todas as coisas. E também lá na questão de número 13 vai falar que Deus ele é eterno, que é imutável, que é imaterial, que é único, que é onipotente e que é também soberanamente justo e bom. Então, se nós entendemos que Deus, né, se a gente compreende Deus desta forma, se a gente entende Deus dessa forma, também precisamos compreender algumas questões que passam nas nossas vidas, e eu vou mostrar aqui algumas imagens. Uma primeira dupla de imagens, a gente vai mostrar duas moradias, um casebre e uma casa com muitos recursos, com piscina, uma casa com recursos variáveis, com muito conforto. A segunda dupla de imagens, a gente vai colocar crianças onde recebem o alimento a partir, precisando contar, nesse caso, com a caridade alheia, e uma outra casa, que é uma casa cheia de fartura, onde as pessoas têm alimento, têm o seu alimento à mesa e não precisa se preocupar no que vai comer nas suas refeições, porque tem essa segurança de ter à mesa sempre algo para comer. Uma outra dupla, a gente vai mostrar pessoas em condições sociais diferentes, né? Pessoas pobres e pessoas com condições financeiras diferenciadas, mas também envolvidas com os mesmos problemas, que nesse caso aqui especificamente é o vício. Vício por substâncias, né? Diferenciadas. Um outro momento, né? Pode passar, por favor, a gente vai ver que de um lado, enquanto grupo de pessoas estão em festas, por outro lado, nós temos pessoas que passam por dificuldades, que estão envoltas em meio a guerras, que estão sofrendo com os conflitos e fugindo dos conflitos. Então, esses conjuntos de imagem nos mostra que nesse mundo em que nós vivemos atualmente, porque todas essas imagens são da atualidade, a gente tem uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas, né? Umas com tanto e com tantas possibilidades e outras com tão pouco e com tão poucas possibilidades. Então, o que que isso nos leva? Nos leva a questionar a justiça diante de todas essas desigualdades sociais, diante de todas essas desigualdades que existem no mundo. Para que a gente possa melhor entender, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Este capítulo 5 ele vai trazer no seu item 3 a discussão sobre justiça das aflições. E neste capítulo, onde ele vai falar de justiça das aflições, ele vai nos trazer algumas reflexões. E uma delas é que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E se nós compreendemos Deus como sendo justo, como sendo soberanamente justo e bom, também justo há de ser a causa de tudo que existe aqui no planeta Terra. Então, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduro para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, a palavra dos Espíritos. Então, neste capítulo, e nesse item especificamente, os Espíritos vão nos trazer que o Espiritismo,
né? A vinda do Espiritismo, ela possibilita para a gente entender o que que acontece na atualidade, o que que está acontecendo e por que tem tantas diferenças em tantos aspectos em relação aos espíritos que encarnam aqui no planeta. No entanto, a gente precisa, de fato, compreender que Deus, sendo soberanamente justo e bom, tudo isso tem motivo. E aí vai dizer também que existem duas causas possíveis, de forma mais geral, duas causas possíveis para que estas aflições aconteçam dessa maneira, que são as causas anteriores ou as causas atuais. As aflições podem ser por motivos que são anteriores à encarnação atual, ou podem ser por motivos advindos dessa nossa própria existência. Neste momento que estamos aqui, nós podemos realizar ações que vão causar também aflições. Então, a gente vai discutir um pouco sobre as causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições, ela também está discutida nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí alguns destaques são feitos para a gente refletir, né? Uma das questões que nos é colocada é que muitos dos males, dos nossos males terrestres, são resultados do nosso próprio caráter e de nosso próprio proceder. Então, muitos dos males que a gente sofre aqui na Terra, resulta das nossas ações, resulta do nosso caráter, resulta do nosso proceder. Então, tem coisas que nós fazemos aqui na Terra, e tudo que nós fazemos tem consequências para o bem ou para o mal, consequências individuais ou consequências coletivas. Por que consequências individuais ou coletivas? Porque se aquilo que eu faço, né, eu tenho que arcar com as consequências, por que que, de repente, aquilo que eu faço pode causar mal a outras pessoas? Porque nós não vivemos, neste mundo, numa bolha, nós não vivemos uma individualidade, nós vivemos em comunidade. E tem escolhas que nós fazemos que não são escolhas somente para nós, são escolhas que nós fazemos para todos nós, para toda a comunidade que nós vivemos, né? Então, quando vou falar de uma, não estou aqui querendo trazer nenhuma discussão política, mas quando eu escolho em quem eu voto, eu estou dando àquele representante voz para representar uma comunidade inteira, um grupo inteiro. Então, uma atitude minha, particular, tem influência sim na comunidade. Então, existem coisas que eu faço que vão causar mal somente a mim, mas existem coisas que eu faço que causam mal a muitas pessoas. Se eu escolho para a minha vida uma série, né, tomo uma série de atitudes, faço escolhas, e essas escolhas têm consequências para mim, provavelmente vai ter consequência para todas as pessoas que convivem comigo e que gostam de mim. E aí essas pessoas elas estão envolvidas comigo. Nós caímos por nossa própria culpa, da mesma forma que nós levantamos a partir das nossas próprias ações e dos nossos interesses. Nós somos vítimas do nosso interesse e da nossa ambição. Então, muitas das vezes, ao invés de nós pensarmos na nossa comunidade, na nossa família, em tudo que está à nossa volta, nós pensamos somente em nós mesmos. Isto mostra, denota a nossa ambição. Que muitas doenças e enfermidades são resultados da nossa intemperança, dos nossos excessos e dos excessos de todos os gêneros que nós passamos por aí.
vivenciamos por aí. Então, boa parte das doenças, elas são doenças que são causadas pela nossa maneira equivocada de utilizar ou de fazer uso de certas coisas. Nós bebemos demais, nós utilizamos, nós comemos demais, nós fazemos coisas em excesso que vão prejudicar a nós mesmos. E aí a gente sofre as consequências de tudo isto. Nós deixamos, e não, nós aqui estamos falando de algumas questões que são causas, né? São ações nossas atualmente que vão nos causar aflições por conta de atitudes que nós realizamos neste momento. Mas nem tudo é causa atual. Mas neste momento a gente está fazendo esta reflexão, né? E muitas das vezes nós deixamos brotar os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade em nossos corações, ou daquelas pessoas, né, daqueles que nos são queridos. Então, boa parte das vezes nós não vigiamos o suficiente, não estamos vigiando suficientemente e deixamos que as pessoas semeiem em nossos corações a sementinha do orgulho, a sementinha do egoísmo, da vaidade. E nós que já temos muitas experiências nesse campo, deixamos retornar, voltar para nós atos e atitudes que nós já vivenciamos tanto no passado e que estamos fazendo aquele exercício para deixar para trás, e quando nós não vigiamos, a gente se vê novamente realizando aquilo que nós realizávamos há pouco tempo atrás, mas que gostaríamos de deixar, né, e de superar. Então, a gente tem, nesse sentido, que interrogar a nossa consciência. Nós precisamos de pensar, né? Se eu tivesse, né, feito ou deixado de fazer determinada coisa, eu estaria na condição que eu estou atualmente? Que eu vivencio hoje é consequência de quê? O que que eu fiz que me trouxe a esta condição que eu estou hoje? É o meu passado ou é o meu presente? Então, eu preciso de refletir sobre isso. Porque se a gente não faz essa reflexão, a gente perde a oportunidade de fazer as correções, né? E aí, né, o homem, em grande número de casos, é causador dos próprios infortúnios. Em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela apenas a própria inteligência. Então, quando eu me revolto, quando eu, diante das situações, de todas as aflições que eu estou passando na atualidade, eu me revolto, eu digo que eu não mereço isso, que Deus está me levando a um sofrimento, mas que eu não fiz nada para merecer aquele sofrimento pelo qual estou passando naquele momento, ou que a culpa disto são as pessoas que estão no meu entorno, é a inveja alheia, enfim. Ao invés de eu fazer uma reflexão sobre os meus próprios atos, eu coloco sempre a culpa em alguém ou em alguma coisa. E aí eu transfiro a responsabilidade. E ao transferir a responsabilidade, eu tiro meu corpo fora, nesse caso, o que que eu estou fazendo? Me eximindo de toda e qualquer responsabilidade. E isto não é benefício para, né, para nós, para mim, nesse caso, não está me beneficiando porque eu estou perdendo a oportunidade de fazer uma autorreflexão e, a partir dela, caminhar no sentido de superar aquela dificuldade momentânea. Reconhecer, então, o que que eu estou vivendo neste momento.
Mas, como nós dissemos, existe também causas que são anteriores a este momento. As aflições podem ser causadas por vivências nossas de um passado mais ou menos distante, né? Então, essas causas anteriores, elas é, vão nos chegar na presente existência porque existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações têm consequências. Se eu realizo algo, o efeito vai também existir. Então, toda causa vai gerar efeito. E qualquer coisa que eu venha fazer vai ter uma consequência. E como dissemos há pouco, se eu faço bem, vou ter consequências. Se eu faço mal, eu vou ter consequências. O tipo de consequência é diferente, o tipo de efeito é diferente, dependendo daquilo que eu realizei. Então, quando nós aprendemos que a semeadura, nossa semeadura, ela é livre. No entanto, a nossa colheita, ela é obrigatória, porque nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós aprendemos, ou podemos aprender pelo amor, ou podemos aprender pela dor. Nós vamos aprender pelo amor sempre que sofremos com resignação, sempre que eu passo por uma dificuldade, eu reconheço aquele momento de dificuldade e vou empenhar todos os meus esforços para superar aqueles momentos sem culpar a terceiros, sem arranjar culpados por aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então, eu coloco a minha fé em ação. Eu começo a exercitar a minha fé de fato. Eu começo a exercitar aquilo que eu aprendi com Jesus através daquilo que ele nos ensinou. E aí eu começo a vivenciar o cristianismo. E aí posso dizer de fato que eu sou cristão porque eu estou empenhando todos os esforços para colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Eu vou mostrar a confiança que eu tenho na providência divina. Então, as tribulações são as expiações do passado que recebe nelas merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas reparam. Então, se hoje eu passo por dificuldades e eu não entendo, a partir de uma reflexão sobre aquilo que eu vivencio nesta minha existência, causas, nesta existência, é porque as causas estão no passado. Se as causas estão no passado, eu vou reconhecer que este passado é um passado que tem como consequência o que eu estou vivendo hoje, ou muitas das coisas que eu estou vivendo hoje, mas que eu vou, com resignação, passar por este momento, eu vou, com muita fé, passar por este momento, e vou continuar a minha luta para colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido com ah, as lições que o Cristo nos deixou, e aí, de fato, poder dizer que eu sou uma figura, uma pessoa, um espírito que está nessa caminhada evolutiva. Que as expiações e provações, elas têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento e a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se e a conhecer-se. Se eu não faço essa autorreflexão que nós falamos agora há pouco, eu vou perder esta oportunidade de ter o reconhecimento de quem eu sou, de entender quem eu sou. E entendendo quem eu sou, empenhar os melhores esforços para que eu possa me transformar, modificar, e com isso modificar meus atos, minhas atitudes, minhas ações para comigo e para com as outras pessoas. Isso é um exercício diário,
Isto é um exercício constante. Então, não posso deixar de refletir sobre tudo isto. Por que motivo? Porque se eu deixo de refletir, eu começo a perder a oportunidade que eu tenho para promover a minha própria transformação. E nesse sentido, eu preciso destas reflexões e que estas reflexões elas sejam feitas com muito cuidado e com muita segurança. Por que motivo? É, Porque às vezes nós nos prendemos tanto às coisas e aos nossos interesses que a gente não consegue enxergar para além daquilo que é o nosso próprio interesse. Quando eu faço uma leitura de uma página do Evangelho, eu preciso de fazer essa reflexão e trazer essa reflexão para a minha vida, para o meu dia a dia. Porque se assim não for, eu vou perder uma oportunidade única de me transformar, de melhorar. Então, aproveitar esses momentos é a melhor forma para que eu possa, de fato, caminhar, para que eu possa, de fato, é, melhorar a, a segurança com qual eu vou dar cada um dos passos na presente existência. Porque é assim que eu vou seguir os passos do Cristo. É assim que eu vou caminhar em direção ao Pai. E caminhar em direção ao Pai significa buscar a perfeição. E eu só consigo buscar a perfeição se eu também caminhar nessa direção que o Cristo nos ensinou. Por quê? Porque quando ele esteve junto a nós, né, e que ele foi questionado, mas Senhor, como é que eu vou reconhecer Deus? Como é que eu vou chegar, né, nesse? E ele vai dizer que se conheceis ele, Cristo, também vai conhecer o Pai, porque ele também o representa. Por quê? E aí ele vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que o caminho para chegar a Deus, para chegar à perfeição, é vivenciar o que ele nos ensinou, o seu evangelho. Por quê? Porque ele é a verdade, porque ele é a vida. Então, se eu quero alcançar a perfeição, se eu quero chegar ao Pai, eu preciso fazer através dele, Cristo. E aí ele nos ensinou uma série de coisas quando esteve aqui conosco, como, por exemplo, as bem-aventuranças. Ele nos ofereceu as bem-aventuranças, ou muitas bem-aventuranças, para que a gente possa entender qual o grupo de pessoas que agrada a Deus. Que grupo de pessoas está mais próximo de alcançar essa perfeição? Para a gente entender que é, muitos daquelas pessoas que nós desprezamos são exatamente aquelas que estão mais próximas de Deus, que estão mais próximas de alcançar a perfeição, de encontrar a felicidade. E aí vai dizer que raros, porém, lá no livro Pão Nosso, na psicografia do Chico, Emmanuel vai dizer que ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-na. Então, ele está dizendo que raros fazem o suficiente para conquistar essas bem-aventuranças, ou seja, para alcançar esta felicidade. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Da mesma forma que podem ter pobres e aflitos que já são benditos na terra e benditos no céu. Mas ele está dizendo para a gente refletir a respeito disso, para ver qual é a minha condição. Se eu sou pobre,
e sou aflito aqui na terra, se eu sou necessitado neste mundo, eu sou bendito no céu ou ainda não alcancei esta condição? Se eu, o que que eu posso fazer nesse sentido? Eu preciso de desejar isso, de querer isso, de empenhar esforços neste sentido. Porque se eu faço desta maneira, eu vou ser bendito também no céu. Além de tudo, vou conseguir, de fato, ser um bem-aventurado. E para isso, aí pode passar o slide, por favor. Eu preciso de refletir cada vez mais e de entender cada vez mais quando Jesus ele nos diz: um novo mandamento vos dou, que que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Então, este mandamento que o Cristo ele nos deixou, que vos ameis uns aos outros, né, como ele nos amou e continua nos amando, porque não nos abandonou, mesmo diante de todas as nossas dificuldades em colocar, em assimilar as suas lições, continua investindo em cada um de nós. A gente tem essa oportunidade diariamente de refletir em que medida estamos colocando em prática o mandamento maior que o Cristo nos trouxe, que é o do amor, que é de nos amarmos uns aos outros. Que esforços temos feito no sentido de superar as diferenças para alcançar a paz entre as criaturas, a paz interior, para alcançar um estado que seja um estado diferenciado e que nos eleva e que nos aproxima de Deus. Essas reflexões, elas são necessárias, mas Deus nunca nos abandona e continua sempre junto a nós, nos dando oportunidades, como esta oportunidade que estamos tendo aqui hoje, de estarmos juntos, de conversarmos e de refletirmos sobre os ensinamentos do Filho que ele nos envia. Então, se ele nos dá a oportunidade, sempre, diariamente, aproveitemos essa oportunidade, porque a cada dia nós poderemos fazer algo diferenciado para as pessoas que estão no nosso entorno, para aquelas pessoas que caminham conosco e que escolheram viver junto conosco nesta atual existência. Que saibamos distribuir o amor que existe em nosso coração, que saibamos adubar este sentimento para que ele possa crescer, para que ele possa nos invadir, para que ele possa transbordar e para que ele possa alcançar todas as criaturas. Pelo menos todas aquelas criaturas que estão no nosso entorno e que assimilam todo o bem que nós fazemos ou que poderemos fazer. E que Jesus continue a nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. E que assim seja.